E aí, gremistada, tudo certo? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre contratações da gestão Alberto Guerra. A gente vai focar na parte ofensiva, nos atacantes e por que um deles não é Igor Jesus. Pois é, ele poderia ter jogado no Grêmio e a gente vai falar sobre isso e muito mais a partir de agora. Então já vai deixando o teu like, te inscreve no canal e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo, tá bem? Bora lá! Bom, que o Botafogo fez algo histórico, vocês já sabem, né? O Botafogo venceu o campeão da Champions League, o PSG. Foi no placar uma vitória magra, foi apenas 1-0, mas pro contexto futebolístico foi uma baita vitória. O Botafogo venceu o campeão da Champions League e, assim, tem a discussão se o futebol europeu é tão evoluído em relação ao nosso. E eu acho que esse Super Mundial veio para mostrar que não é bem assim, tá? A gente tá falando do jogo do Botafogo, mas também teve o Fluminense de Renato Portaluppi, né, que parou o Borussia. Não, ficou no 0-0, né? O Fluminense não conseguiu levar a vitória, mas ainda assim era um jogo que se esperava uma vitória fácil do time que disputa o campeonato alemão. E não foi o que aconteceu, aliás, pelo contrário, né? Quem teve mais perto da vitória foi o Fluminense. Então, assim, acho que é uma discussão legal aí, mas esse Super Mundial trouxe uma visão que a gente ainda não tinha. Porque os outros mundiais, né, geralmente tu enfrentava só lá no final um time mais forte, e agora não, agora tem vários confrontos muito legais de assistir e vamos ver aí, até julho tem muito jogo bom pra gente ver. Aliás, eu deveria ter confiado um pouco mais na minha intuição, porque eu achei, tá, que essa vitória do Botafogo poderia vir com tanta zoeira que teve em cima desse jogo. Tinha memes feito por Iac, repórter chegava assim, vamos falar com o goleiro do PSG, ele tá fazendo um churrasco aqui durante o jogo, tá 72-0 pro PSG, o Botafogo tá construindo um paredão no gol aqui para não levar nenhum gol. Então eu falei assim, gente, o futebol é simples. Com o tamanho dessa zoeira, é capaz do Botafogo ganhar esse jogo. E aconteceu 1-0 com o gol dele, Igor Jesus, que no momento que faz o seu gol e vai comemorar, ele abraça um gremista, né? Ele sempre estará lá, o Grêmio sempre estará lá. E quando eu vi esse momento, eu lembrei que Igor Jesus poderia estar vestindo a camisa do Grêmio, mas não aconteceu. Por quê? Dois motivos, tá? O primeiro, pelos valores. Aliás, Antônio Brum falou sobre isso no final ali de 2024, em setembro, na 4D TV. Até vou ler para vocês a aspa que o Antônio Brum fala, que ele diz assim, ó: o Igor Jesus era um jogador que estávamos de olho, era um negócio difícil, caro. A gente optou por outros atletas que estão aqui, mas analisamos bastante o Igor. Era um momento que se buscava o substituto do Soares. O Igor é um jogador muito bom, surgiu no Curitiba, estava no futebol árabe, ele está muito bem no Botafogo. A gente olhou bastante o Igor, mas era um negócio difícil para o Grêmio, destacou, né, aí o ex-dirigente do Grêmio, Antônio Brum. O Igor Jesus estava no Al-Shabaab quando o Grêmio, né, monitorou ele. E além do Botafogo, quem também disputava o jogador era o Atlético Paranaense e o Galo. Ele acabou indo para o Botafogo, né? Mas o Grêmio não contratou ele pela questão dos valores, como o Antônio Brum cita ali, e ele também cita, né, que era o nome para ser o substituto do Soares, e esse nome não repercutiu muito bem com a torcida quando foi citado. Né? A torcida pensava, poxa, o substituto do Soares tem que ser um nome maior que o Igor Jesus. E aí o Grêmio também acabou dando um pouco para trás ali nessa negociação, né, deixando um pouco de lado, e aí não finalizou e nem foi adiante com isso, e também pela questão dos valores, os valores assustaram e o Grêmio não avançou nas negociações com o Igor Jesus, que hoje poderia estar vestindo a camisa do Grêmio, ou não, né? Já foi vendido agora lá do Botafogo, poderia já tá sendo vendido aqui do Grêmio também, mas poderia ter vestido pelo menos por um momento aí, ter sido substituto do Soares e não o Diego Costa, como aconteceu. Hoje, além de parar aqui para te lembrar do like, eu também vou deixar um recadinho. Olha só, eu vou gravar um vídeo respondendo perguntas de vocês. Então, deixa aqui nos comentários perguntas sobre o Grêmio, sobre a minha profissão, sobre a minha vida pessoal. Se vocês quiserem, eu vou estar fazendo aí uma escolha das melhores perguntas para responder em vídeo, tá bem? Então, deixa aqui nos comentários as tuas perguntas. Bom, vamos falar agora das contratações da gestão Alberto Guerra. E aí, como eu citei no início do vídeo, vamos focar no setor ofensivo, nos atacantes que o atual presidente trouxe. E aí eu trago para vocês 15 nomes que foram gastos em torno de 100 milhões de reais. Para ser mais precisa, 97 milhões de reais com esses jogadores. E a lista tem André Henrique, Arezzo, Aravena, Bright White, Christian Oliveira, Diego Costa, Galdino, Amuso,
Iturbe, JP Galvão, o retorno de Luan, Lucas Bessosi, Soares, Pavon e Soteldo. Tem alguns nomes aí que a gente dá até uma arrepiada quando ouve, né? Que não deram certo. E assim, gente, o Diego Costa, a gente tava falando no início do vídeo, que foi o substituto do Soares. Gente, o Soares avisou a direção que sairia na metade de 23. O Grêmio já sabia da saída dele. Manteve até o final do ano, mas já sabia que ao final do ano não contaria mais no ano seguinte com o Luis Soares. E aí o Diego Costa chega aos 45 do segundo tempo, depois de muitas tentativas que não deram certo, aí chega Diego Costa. Não foi tão ruim aqui no Grêmio, teve problema de lesão também, mas não foi também o nome que se esperava, né? Porque para suprir Luis Soares, a gente ficava meio assim, né? Quem que o Grêmio ia trazer? Porque é muito difícil, na verdade é impossível, né? Ou tu traz o Messi e o Cristiano Ronaldo, ou tu não consegue alguém para substituir o Luis Soares. Mas enfim, tem alguns nomes aí que a gente fica meio tipo, tristes, né? Que não deram certo, outros que a gente já esperava que não fossem dar certo. Por exemplo, o André Henrique foi um valor muito alto investido, o guri sofreu com lesão, depois ele retorna da lesão, inclusive no seu retorno ele vai muito bem, e aí depois não consegue desempenhar, e agora vive uma fase que não é tão boa assim. Mas eu ainda confio no André Henrique, tá? Apesar dele não estar conseguindo desempenhar o seu melhor futebol, eu ainda confio no André Henrique. Arezzo. O Arezzo, a gente já tem falado bastante aqui dele no canal, né? Não desempenhou o que se esperava, não quer estar aqui no Grêmio. Eu torço para que ele seja feliz em outro time, porque para mim jogador tem que estar no Grêmio se quer jogar aqui. Se não, um grande abraço. Aravena agora tá lesionado também, mas Aravena foi muito abaixo do que se esperava, um jogador de seleção. Tudo bem que é a seleção chilena, mas é um jogador de seleção e aqui não conseguiu desempenhar, tem uma séria dificuldade com finalização em gol, né? Aí depois a gente tem o Bright White, que não vive o seu melhor momento aqui no Grêmio, mas tá recuperando seu futebol, fico muito feliz com isso, porque, poxa, o dinamarquês é importantíssimo pra gente aqui no Grêmio, né? E é o quem a gente confia hoje lá no ataque. Então a gente tem Kiki Oliveira, que é um outro nome que a gente confiou bastante, um nome que veio por um valor muito alto. Teve essa polêmica agora no último jogo, que queria férias, não queria jogar, mas ele chega aqui dizendo que gosta de jogar de 3 em 3 dias, que nos Estados Unidos não tinha essa possibilidade, mas ainda assim acho um jogador que vale pro grupo, tá? Acho que ele pode desempenhar melhor, acho que ele ajuda bastante a equipe. Até então, gosto do Kiki Oliveira, tá? Gosto do uruguaio. Depois a gente tem também Diego Costa, como eu falei pra vocês, né? Teve a questão das lesões, mas ainda assim não foi tão dos males o menor, né? Galdino, eu vou dizer pra vocês assim, tinha um fã muito forte de Galdino, que é Charlie Veloso. E olhando hoje pra esse elenco, eu não sei não se o Galdino não servia aqui, tá? Não sei. Não sei, a gente se estressou muito com o Galdino, eu sei, mas talvez hoje a gente se estresse mais ainda sem o Galdino, tá? Talvez ele fosse ajudar ali em alguns momentos nesse time de hoje do Grêmio. Depois a gente tem então o Amuso, que, gente, o valor que o Amuso ganha no Grêmio não condiz, né? Não condiz com o futebol que ele apresentou até aqui. O Grêmio vai fazer agora uma recuperação física com ele e com o Cuejar, e eu espero que eles consigam desempenhar melhor o seu futebol também nesse retorno aí da parada. Aí a gente tem também o Iturbe, não tem nem que falar do Iturbe. Próxima, JP Galvão. JP Galvão, eu confesso pra vocês que no momento que ele veio, pela avaliação que foi feita, a gente até tinha um receio, mas ainda assim a gente olhava pra carreira dele e pensava, poxa, pode ser que dê certo aqui. E realmente o JP Galvão foi bem abaixo do que a gente esperava. Bem abaixo mesmo. Infelizmente não conseguiu desempenhar o seu melhor futebol aqui. O retorno de Luan, que também a gente nem tem muito o que falar, quase nem jogou. O Bessosi, vamos pro próximo, não vou desempenhar muito sobre o Bessosi. E aí o Luis Soares, a gente não tem o que falar, mas por ser espetacular, né? Não tem o que falar de Luis Soares. Luis Soares é um dos melhores jogadores que já usou a camiseta do Grêmio. E se não fosse ele em 2023, o Grêmio poderia estar sendo rebaixado, tá? Se a gente tira os gols, tira as assistências, o Grêmio poderia estar na zona de rebaixamento. Além de que no principal momento que o Grêmio precisava de uma virada de chave, ele esteve presente e muito presente, ajudou muito a equipe. Aquela vitória contra o Botafogo que deu a esperança do título para todo o torcedor, se não tivesse ele, não tinha acontecido aquela vitória. Então o Luis Soares não tem nem o que dizer, né? Pavon e Soteldo, né? O Soteldo
foi pro Fluminense, se lesionou agora, inclusive, né? Mas aqui era muito fominha, a gente tinha essa crítica em relação a ele, mas acho também que poderia ser um jogador que talvez rendesse melhor do que os pontos que temos hoje. E Pavon, um cara esforçado, né? Não dá pra negar que o Pavon é um cara esforçado, mas ainda assim bem atrapalhado, que tem esforço, tem se atrapalhando em campo, infelizmente. Então, essas são as 15 contratações de atacantes na gestão Alberto Guerra, e eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários. Quem desses nomes te agradou mais? Quem teve mais esperança, né? Qual jogador que teve mais esperança que fosse render melhor aqui no Grêmio? E quem desses nomes que tu, nem traria? Deixa aqui nos comentários pra gente falar um pouco mais sobre isso. E já vai deixando o teu like também, te inscreve no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhum conteúdo, tá bem? Um beijo e tchau!